A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos mais uma vez para mais uma aula aí. Já estamos transmitindo ao vivo, né? Nós vamos dar início a mais uma matéria nesta noite. Então você é muito bem-vindo para estar conosco aí nesta matéria. Hoje nós iremos começar a matéria de eclesiologia. Estamos aguardando alguns irmãos que já estão adentrando aí. E você é o nosso convidado para fazer parte desta videoaula, nossa primeira videoaula nesta noite. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Amém, varão. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui. Isso, ô glória. Compartilha aí, meus irmãos. Vamos começar hoje mais uma aula aí. Nossa irmã Eunice Félix já está por aí. Deus abençoe, irmã Eunice. Vamos dar início a mais uma matéria hoje. Vamos aí gravar esta matéria até sábado, né? Ontem nós não tivemos gravação. Eu estive na cidade de Guarulhos e nós não fizemos gravação ontem, mas hoje estamos aí para gravar nossa primeira aula, né? Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos aí. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Vamos aí para mais uma aula. Estamos ao vivo aqui nesta noite. Estamos ao vivo em sala de aula. Agora são 8 horas e 10 minutos. Aos alunos que já estão ao vivo e puderem entrar no nosso grupo do WhatsApp lá, nossa irmã Eunice, nossos irmãos, entra lá, comunica aos alunos que já estamos ao vivo. Como eu uso o meu celular para gravar, como webcam, então, como eu uso ele, não tem como eu avisar lá. Mas manda um alô lá para os irmãos e avise eles que nós já estamos online, tá bom? Hoje a matéria é eclesiologia. Eclesiologia, nossa 14ª matéria. Já estamos indo para a reta final, né? Está faltando agora só mais 10 matérias para nós encerrarmos aí o nosso curso básico em teologia que nós iniciamos e aí vamos partir para um médio bacharel, em nome do Senhor Jesus. Então seja muito bem-vindo nesta nossa aula aí. Estamos só aguardando alguns minutos, daqui a pouco já está chegando mais alguns aí. E a nossa matéria hoje é eclesiologia. Nós vamos tratar do assunto eclésio, né? Ou eclésia, eclesiar, o grego. Nós vamos falar sobre eclesiologia. É uma bênção. A paz do Senhor, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Espero que o áudio esteja bem, né? Eu espero que você esteja me ouvindo bem. E a imagem também espero que esteja aí satisfatória para os irmãos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, meu querido. Seja muito bem-vindo. Strike. Deus abençoe sua vida, Strike. Vamos fazer o strike aí pelo poder da glória do Senhor. Aleluia. Bom, vamos dar início aí. Você já deve ter recebido o nosso material didático, né? Se você ainda não recebeu o nosso material didático aí, é só fazer contato com nossa secretaria e será enviado para você aí essa matéria, essa apostila em PDF. Aproveitando o início deste vídeo, que os alunos estão aí já todos assistindo, eu quero informar que a nossa faculdade teológica, ela confecciona as nossas matérias e faz o encadernamento das apostilas. Por enquanto, nós ainda não adquirimos a máquina para fazer os livros e nós não terciarizamos, né? A nossa própria faculdade produz aí os nossos próprios livros, tá? Então, nós estamos trabalhando com a encadernação do nosso material. Vou só mostrar aqui. Essa é a nossa encadernação, o nosso material. Esse aqui é a nossa apostila do hebraico, tá? Então, nós usamos aí esta encadernação, nós que providenciamos, o material que é usado é de muita boa qualidade, tá? Nós não imprimimos frente e verso, é usada uma única folha, só frente, só a lâmina da frente, deixamos a folha atrás sem impressão,
que é para que o aluno possa fazer as suas anotações no verso, como eu faço aqui, ó. Vou só mostrar aqui, olha aí, tá vendo? É assim que nós fazemos. Então aí a gente faz, ó, no verso é feito as anotações. Então, o verso da apostila, ela fica em branco e nós imprimimos só na frente da apostila. Essa apostila ela é encadernada, nós usamos aqui essa mola de qualidade, nós usamos material transparente, usamos a capa azul, não usamos aquela capa preta, mas nós usamos azul, tá? É um padrão que nós adquirimos. E hoje nós estamos confeccionando apostilas, devido a muitos alunos terem perguntado se tinha como nós fornecer o material físico. Os irmãos sabem que a apostila ela tem um gasto. Hoje aí no mercado você vai fazer uma apostila, um encadernamento de 30 folhas, 40 folhas, você vai gastar aí em torno de 18, 20 reais para fazer esse encadernamento com a impressão e o encadernamento. Nós estamos aí mandando para os nossos alunos que queiram a apostila física. Nós estamos mandando por apenas R$ 12,50, isto mesmo. R$ 12,50 você vai receber aí a sua apostila. Agora, para que nós enviemos pelo correio, o aluno ele paga a postagem, né? Por R$ 12,50. Não tem como nós enviarmos ou mandarmos a apostila pelas despesas do correio por nossa conta. Então, o aluno que desejar a apostila custa R$ 12,00, material físico, R$ 12,50. E a despesa do correio é por conta do aluno. Agora, se o aluno for querer a coleção completa das nossas apostilas, do básico de 24 matérias, e falar, pastor, eu quero as 24 matérias, eu quero a grade completa, encadernada, então você vai pagar aí um valor de R$ 300, aí você divide isso por 24, né? É o preço que vai sair aí as apostilas, praticamente. Uma apostila de R$ 12,50 vai sair a 125 cada 10. Então aí se você for pedir o jogo completo, aí você não pagará o envio, você pagará somente os R$ 12,50 de cada material didático, ok? Então nós estamos aí produzindo o nosso material, o nosso livro, por apenas R$ 12,50. Se você for querer um, for querer dois, pastor, manda 3, aí você vai arcar com a despesa do correio. Agora, se você quiser o jogo completo, for fechar aí o jogo completo com as 24 matérias, você poderá estar pagando essas matérias em 2 vezes, tá bom? Você pode pagar em 2 vezes. Então vai sair R$ 300, 2 vezes de 150, e você vai receber os 24 livros encadernados na qualidade CETAAD aqui, com todo o carinho que nós fazemos. Vai sair em média de R$ 12,50 cada encadernamento. Nós analisamos esse preço, e esse preço é quase o preço de custo para imprimir e encadernar a apostila. Então você vai receber imprimidinho numa qualidade de impressão muito boa, toda padronizada, e você vai receber a sua apostila aí, ok? Tendo dito isso, os nossos irmãos que estão entrando aí na nossa live, ao vivo, agora nesse canal do YouTube, a nossa missionária Silene Souza já está aí, a nossa missionária Quitéria, Deus abençoe sua vida, pastor Osmar, nossa irmã Silene Souza, pastora Silene Souza, Deus abençoe, estamos aí, tá bom? E a nossa também irmã e aluna Fabiana, Deus abençoe sua vida, irmã Fabiana, seja muito bem-vindo, tá bom? Os irmãos estão perguntando aqui, ainda tem 24 matérias? Sim, são 24 matérias, tá? O curso básico são 24 matérias. Nós estamos hoje, nós vamos iniciar a nossa 14ª matéria em videoaula, mas nós já temos todas as apostilas, tá? Então, se os irmãos quiserem o nosso material, o custo de cada material encadernado é R$ 12,50. Olha que preço muito bom, é o preço de custo mesmo. Se você for fazer o encadernamento, for imprimir, você vai gastar em torno de 18 até 20 reais.
Então nós estamos cobrando R$ 12,50. Como que funciona? Se você quiser uma matéria, 2 matérias, 3 matérias, aí a despesa do correio é por sua conta. A gente vai fazer aqui o envio e você faz por tua conta. Quem já tem 13, é só pegar o resto, tá bom? E aí nós fazemos aí meio a meio. A Faculdade Teológica arca com a metade da despesa do correio e aí o aluno arca com a outra metade, porque ele vai pedir 13 matérias, né? Vai pedir mais 11 matérias. Então aí a gente vai rachar meio a meio a despesa do envio, tá bom? Agora, quem não tem ainda e for querer o jogo completo, aí vai sair a R$ 12,50 cada matéria e aí a despesa é por nossa conta. Quem for pegar o jogo completo, a despesa é por nossa conta. Quem for pegar aí até 10, 13, aí nós vamos dividir meio a meio para completar a matéria, né? Agora, se for 1 ou 2 matérias, não tem como nós bancarmos aí a despesa do correio, tá bom, meus queridos? Então aí os irmãos fiquem aí atentos. Depois eu vou postar no grupo os valores, né? Vou postar bem direitinho, tá bom? Estou falando aqui, está sendo eternizado nessa videoaula os valores. Imagine se eu tiver que mudar, eu vou ter que tirar esse vídeo do ar, cortar essa parte e colocar de novo. Mas aí, faça contato com a secretaria que nós vamos fazer esse preço de R$ 12,50 e o nosso encadernamento é de qualidade, tá? Nós não usamos aquela capa preta e nem usamos essa mola que usa no encadernamento preto. É um material exclusivo que nós fechamos aí contrato com uma fornecedora. Então nosso material é padronizado. É uma capa azul transparente, muito boa qualidade. E temos aqui o cordão que também branco transparente. Então fica uma apostila de muita qualidade, tá? Fica uma apostila excelente, uma impressão muito boa, tá? E nós não imprimimos frente e verso. Nós imprimimos só a frente. O verso fica em branco, que é para o aluno fazer as suas anotações, tá bom? Nós não imprimimos frente e verso. Então, as 30 folhas é só frente, 40 folhas é só frente, tá bom? Então, fica aí a dica para os irmãos. E os irmãos querendo, só fazer contato com a secretaria, a gente fecha o pacote. Você pode pagar em 2 vezes. Se for 10, 11 apostilas, a gente combina os valores, tá bom? É só entrar em contato com a secretaria que você será servido pelo nosso material já todo padronizado. Todo padronizado. Tá bom, meus queridos? Todo mundo pronto para nós iniciarmos aí a nossa matéria de eclesiologia? Você que chegou aí agora, que já está conosco aí, prepara aí o seu caderno de anotações, tá? Prepara aí o seu caderno de anotações. Deixa eu abaixar um pouco o áudio, que está muito alto. Isso. Prepara aí o seu caderno de anotações, a sua Bíblia, para nós iniciarmos aí. Tá bom? É só entrar em contato. Isso mesmo, Samuel. Só entrar em contato com a secretaria que ela vai fazer um preço bom, uma maneira fácil de vocês pagarem. E fica tranquilo. O que a faculdade puder fazer para ajudar os alunos. Nós só estamos fazendo isso por causa de muitos alunos que têm pedido para nós o material físico, tá bom? Agora, em nossas salas de aula, para os irmãos terem uma ideia, nós temos salas de aula presencial aí em São Paulo, que nós mandamos o nosso material físico, mas os alunos eles pagam uma mensalidade de R$50 por mês, e o curso que eles estão fazendo é de 2 anos. É uma matéria ao mês, é um curso de 2 anos. Aqui, pela internet, aqui online, nós estamos fazendo aí uma matéria por semana, às vezes atrasa um pouco, mas está sendo muito mais rápido do que os alunos que fazem presencial. E aí eles têm um custo de 50 por mês, os irmãos imaginem. R$50 por mês, todos os meses, 24 matérias. Então os irmãos veem aí a diferença de valores, tá bom? Mas é os irmãos que estão nesse projeto, Teologia para Todos, com vídeo aula gravado ao vivo, para os irmãos aí via online, e mandamos a apostila sem custo nenhum em PDF. Mas os irmãos, como pediram material físico, então nós vamos disponibilizar todas as matérias encadernadas no valor de R$ 12,50, tá bom? R$ 12,50 está um valor excelente. Você vai ter o seu material didático aí com qualidade
e vai chegar na sua residência, e a despesa de envio nós dividimos aí meio a meio, e se for poucas apostilas, aí você tem que arcar com a despesa do correio. Agora, relembrando, se você for pegar todos os livros, aí o envio é por nossa conta. Aí nós não vamos cobrar o envio, tá bom? Nosso irmão Ademir que está aí longe, irmão Ademir, não fique tranquilo, nós mandamos aí para o Ceará, aí para Bahia, viu? Se for pegar o pacote, nós mandamos diretamente para você aí, sem problema nenhum, não iremos cobrar o envio. Vai chegar aí os 24 material didático, os 24 livros, as apostilas encadernadas, bonitinho, vai chegar aí na sua casa. Deus abençoe. Então vamos lá, meus irmãos, todo mundo preparado? Matéria nova, vamos começar eclesiologia, eclesiologia. Meus amados irmãos, o que é eclesiologia? Primeiro, lembrando, amados, os irmãos estão fazendo o curso básico em teologia. O nosso curso são várias matérias que trazem essa formação acadêmica, tá bom? Não é apenas uma matéria teologia, não. A nossa teologia é uma teologia sistemática e nós englobamos dentro do nosso cunho teológico básico várias matérias que vai te dar uma visão ampla acerca da palavra e o aprendizado da palavra de Deus aí. Então, nossa matéria sistemática é composta por 24 matérias. Essas matérias, irmão, olha, nós estamos aqui fazendo um intensivo, hein? Essas matérias é para ser feita uma matéria por mês, devido à quantidade de informações e a profundidade que tem cada matéria. Então, nós estamos sintetizando, os irmãos entendam. Mas no nosso curso médio, que os irmãos terão mais 8 matérias acopladas ao básico que vocês já fizeram, aí sim, no médio vai ser uma matéria ao mês, ok? Uma matéria ao mês. E aí nós vamos entrar em profundidade, não vai ser só 5 aulas. Imagine, uma matéria ao mês, nós vamos ter a oportunidade de gravar aí nada mais, nada menos que quase 20 aulas por matéria. Olha que enriquecimento e profundidade nós teremos aí no médio e também no bacharel. Então, meu irmão, essa é a sua oportunidade. Você vai se formar, você vai aprender tudo, e como eu falei, estamos aqui no primeiro nível da teologia, no primeiro degrau, e nós vamos chegar até o mais profundo. A nossa faculdade preza pelo ensino de qualidade e nós prezamos pelo ensino gradativo. É muito fácil, meu irmão, eu te oferecer aí um bacharel com 6 meses, com 7 meses, escolher 3, 4 matérias, como muitas escolas teológicas aí fazem, dão aquele curso e você não aprende, você vai ter muita informação, você vai fugir do conceito teológico, você vai acabar perdendo sua espiritualidade, você vai se envolver com a letra e você vai dar um nó na sua cabeça e você não vai entender nada. Agora, eles, recebendo dinheiro, eles não estão preocupados, não é verdade? Mas nós não. Nós prezamos pelo ensino. Então, você está fazendo o curso gradativo, está crescendo a cada dia, crescendo a cada momento, a cada semana, vai crescer a cada mês. Depois que você passar para o médio bacharel, vai demorar um pouquinho, mas você tem um estudo de qualidade. Eu tenho muitos alunos aí que já pagaram bacharel. Não esqueci de vocês não, viu? Irmã Eunice, nossos irmãos aí, lá quase beirando Paraná, não esqueci de vocês não. É o Washington, não esqueci não, tá? O Wellington, não esqueci não. Eu lembro de vocês estão aí no nosso marcador. Não enviei todas as matérias ainda, que nós estamos terminando ainda a formulação das matérias do bacharel. Lembrando que são mais 20, são 52 matérias, não é fácil. Eu tenho que examinar tudo, eu tenho que ler uma por uma. Está puxado as gravações, gravando todo dia. Eu ainda atendo também pela nossa convenção, então eu estou na correria, mas nós vamos enviar. Fica tranquila e os irmãos vão receber todas as videoaulas. Então os irmãos que já pagaram o bacharel, não se preocupe, vocês já têm direito à documentação, ao diploma registrado, certificado de reconhecimento
histórica escolar, credencial e o material, tá? Já estão recebendo aí o material em PDF e vão continuar recebendo. Então não se preocupe que vocês terão resguardado seus direitos aí do bacharel, tá? Os demais, vamos galgando aí o nosso curso e vamos nos formando para a honra e a glória do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Saraiva, seja muito bem-vindo. Samuel Nunes, quero agradecer sua presença também aí, ao vivo na nossa sala de aula. E sem mais demoras, muito obrigado por ter essa paciência comigo nesse início de aula, mas são informações que eu tenho que passar e aproveitar que vocês estão aí comigo ao vivo em sala de aula. Ó, eclesiologia, essa é a nossa 14ª matéria, faltam só 10 matérias para nós terminarmos, então vamos lá, não perca o foco e vamos aprendendo a gloriosa palavra de Deus aí. Eclesiologia, irmãos, o que é eclesiologia? Você já aprendeu que essas matérias, elas formam um bojo doutrinário dentro da teologia sistemática. Então, são matérias acadêmicas, tá? O que é eclesiologia? Tem gente que acha que vai achar na Bíblia escrito eclesiologia. Ah, a eclesiologia está na Bíblia, isso faz parte da Bíblia. Então, para você que já está conosco, você sabe, são matérias acadêmicas que vai te ajudar, vai te formar e você vai poder ter um conhecimento mais vasto acerca da palavra de Deus. Então, eclesiologia, você já aprendeu, ó, logia, a palavra grega, né, vem do grego, do logos, né, do logos, que significa palavra, ó, palavra. Estudo, olha aí, é ciência que estuda, ciência. Tudo que se refere a estudo e conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos aqui logia, que significa estudo, que vem da palavra grega logos, logia, que significa aí palavra, ciência, estudo, né? E assim vai, tá? Não vamos nos parar muito aí. E temos também eclésio, né? Que é a palavra grega, eclesia, tá? Ó, vem do grego eclesia, ok? Então, vamos entender isso aqui. Muitos traduzem eclesiologia e nós dizemos que é o estudo, a ciência que estuda a igreja. Porém, a etimologia da palavra eclesia, que é do grego, não é literalmente igreja, tá? Esta palavra aqui, ela não significa literalmente igreja. Depende do contexto que ela é usada. Então, quando você lê lá Mateus 16, 18, ó, Mateus 16, 18, o que está registrado em Mateus 16, 18? Eu vou ler para você aqui. Vamos bem devagarinho, né? Hoje eu estou com uma Bíblia aqui diferente. Esse final de semana eu fui para Guarulhos, não sei onde coloquei minha Bíblia. Já estou preocupado. Estou preocupadíssimo com ela, que eu só sei trabalhar com ela. Se tiver com você, pastor Eliseu, minha Bíblia, guarda aí, meu irmão, eu vou buscar aí. Ó, Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Olha o que diz aqui o texto da palavra de Deus. Diz assim: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra grega no original, que está escrito aqui no Brit Hadashah, né, no Novo Testamento, a Nova Aliança, aqui em Mateus 16, 18, a palavra grega aqui usada para a igreja é eclesia. Eclesia. Então, foi usada esta palavra grega para igreja, quando Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha eclesia.
Então, essa palavra grega foi usada na Septuaginta, quando foi feito, quando foi aí transliterado ou quando foi escrito em grego, a palavra grega usada para igreja foi eclesia. Por quê? Porque eclesia, essa palavra, ela significa uma assembleia. Então vamos colocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui para não atrapalhar. Mateus 16, 18. Ó, eclesia significa assembleia. Tá? Assembleia. Reunião. Ó. Reunião. Tá? Alguns também dizem igreja, os chamados para fora. Né? Por que chamados para fora? Porque eclesia, que significa reunião, organização, ó, organização. Os gregos, eles chamavam eclesia, que significava que eles saíam de suas casas, os gregos, eles saíam de suas casas e se reuniam nas praças, tá? Se reuniam nas praças, numa reunião entre eles para tratar de assuntos políticos, de assuntos voltados ao Estado, de assuntos voltados ao interesse deles ali. Então eles se reuniam fora de suas casas, nas ruas. E esse acontecimento deles saírem para fora de suas casas para se reunirem, os gregos chamavam de eclesia. Eclesia, ok? Então, daí que surgiu a palavra eclesia. Como os cristãos também se reúnem, né? Faziam as suas assembleias, começou-se então a se utilizar, toda vez que ia falar da igreja, dessa reunião, desses irmãos que se reúnem, os tirados para fora, ou seja, saíram de seus lares para irem se reunir. Então, no contexto do grego, da Bíblia, do Brit Hadashah, eles usaram a palavra eclesia. E aí ficou conhecido como eclésia, a igreja. Mas, porém, a palavra eclesia não significa literalmente igreja. Tá? Vamos deixar bem claro isso aí. Não significa literalmente igreja. Dizer, não, eclesia é igreja. Não. Então, eclesia é uma assembleia, uma reunião, uma organização. Toda vez que há uma assembleia, uma reunião de pessoas, ali está uma eclesia, ali está a eclésia. Então, eclesiologia seria o estudo dessa assembleia, dessa reunião, dessa organização, que nós chamamos isso aqui, porque nós vamos estudar no âmbito espiritual e formado pela fé. Essa reunião, ela tem um objetivo, uma reunião objetivada na fé de Jesus Cristo, que tem um objetivo. Então nós denominamos essa assembleia, essa reunião, essa organização como igreja, igreja, ok? Igreja. Então nós assimilamos eclesia com igreja. Então eclesiologia é o estudo, a ciência que estuda as questões da igreja, tá? As questões da igreja. Por exemplo, sua natureza, ok? Vou colocar aqui, sua natureza, a sua ordenança, ordenança, seu ministério, sua natureza, sua ordenança, seu ministério, a sua missão,
missão e seu governo. Ok? Então, a matéria acadêmica de eclesiologia ou eclesiologia, é o estudo da eclesia, é o estudo da igreja, ou seja, dessa assembleia, desta reunião, dessa organização com o objetivo meramente da fé em Jesus Cristo, na pessoa de Yehoshua. Então, esta reunião de pessoas, esta união dos que saíram para fora, que saíram de suas casas para se reunirem, esse acontecimento chamamos de eclesia, tá ok? Então, você pode traduzir como eclesiologia, o estudo ou a ciência que estuda a igreja, mas tendo este pensamento, igreja no sentido de pessoas que saem para fora para uma assembleia, para uma reunião, para ter uma organização de uma fé única na pessoa de Yehoshua ou Yeshua, tá bom? E o que nós iremos estudar dentro desta matéria acadêmica, tá? Vamos por aqui, ó. É uma matéria acadêmica que nós iremos estudar. E nessa matéria acadêmica, nós iremos abordar estes assuntos aqui, ó. A natureza da eclesia, essa natureza da igreja, a ordenança da igreja, dessa eclesia, o ministério dessa eclesia, dessa igreja, a missão, qual é a missão dessa eclesia, dessa igreja, e qual é o governo dessa eclesia, a igreja. Tá ok, meus irmãos? Tá dando para acompanhar aí? Eu estou indo bem devagar. Qualquer coisa, depois você dá uma pausa aí para você poder fazer aí as suas anotações, tá ok? Então é isso que nós iremos ver aí. Tá bom, meus amados? Então você que é aluno, isso é eclesiologia, tá? A ciência que estuda sobre a igreja, sua natureza, sua ordenança, seu ministério, sua missão e o seu governo, tá ok? Então nós vamos estudar isso aí. Faça suas anotações, marque aí as suas anotações para que você possa acompanhar. Então nós vamos ver, por exemplo, quem já tem o nosso material, se você deu uma lida no nosso material, ele já começa falando o que é eclesiologia, e aí tem aí a primeira parte que é quem é a igreja. Então, quem é essa igreja? Quem é essa eclesiologia? Quem é essa eclesia que se reúne, que fazem parte de uma assembleia, que está dentro de uma organização com interesse exclusivamente espiritual? Quem é essa igreja? Então nós vamos tentar aqui ver quem é essa igreja. Deixa eu dar uma apagada aqui. Hoje essa primeira aula, é uma aula introdutória, tá? Onde eu explico para você sobre a matéria e alguns assuntos que serão abordados nas demais videoaulas. Então é muito bom você estar aí acompanhando, é muito bom você também dar uma lida aí no nosso material, tá ok? Dá uma lida aí no nosso material didático. O notebook estava desligando aqui, já caiu a bateria, estava desconectado da força. Aí ele assimilou para mim, eu já liguei novamente. Então, quem é a igreja? Então vamos tentar identificar quem é a igreja. Então vamos lá. Primeira coisa, ó. Quem é a igreja? Você já sabe que eu estou falando aqui igreja, mas por enquanto não estamos abordando igreja física, 4 paredes. Estamos aqui utilizando o nome igreja
mas você já sabe que igreja é eclesiologia, essa eclesia é para nós determinarmos estas pessoas que são chamadas para fora e que se encontram em reuniões, até mesmo a organização, para cumprir aí ordenanças, para estarem cultuando, para estarem realizando esta dinâmica do reino entre eles, tá ok? Então nós vamos usar aqui igreja. Daqui a pouco nós vamos esclarecer melhor sobre esse assunto. Estamos no início da matéria, eu não quero transbordar muita informação, eu quero que você tenha um aproveitamento das nossas aulas e que você assimile bem essa questão de igreja. Mas nós vamos abordar algumas áreas que daqui a pouco você já vai saber que igreja depende muito do seu contexto. Então essa palavra eclesia depende do contexto em que ela é inserida, né? Então, dependendo do contexto em que ela é inserida, pode ser uma reunião política, pode ser uma reunião de associação, você entendeu? Então, eclesia significa reunião, é aqueles que saem de suas casas, os tirados para fora, para poder se encontrar em um lugar, em um ambiente, para terem essa reunião, para debaterem assuntos específicos. Então, dependendo do contexto da eclesia, nós vamos entender que estamos falando da igreja do Senhor ou não, ou apenas de uma reunião que tenha outras áreas de atuação. Então, isso é o significado da palavra eclesia, do grego, tá? Não é literalmente igreja, depende muito do contexto. Assim, quando eu falo igreja, também depende do seu contexto. Porque às vezes eu falo para você a igreja, eu posso estar me referindo a um ministério, eu posso estar me referindo a uma igreja jurídica, CNPJ, uma igreja que está inserida dentro da sociedade, com registro na Receita Federal, reconhecido pela Constituição como uma entidade filantrópica ou como uma entidade exclusivamente sem fins lucrativos ou apenas como uma empresa mesmo, tá? Então nós vamos ver esse contexto. Então toda vez que eu falo igreja, no seu contexto pode ser uma igreja, você, uma pessoa individual, pode ser uma igreja que tem uma figura no meio da sociedade, 4 paredes. Então a igreja, ela tem vários sentidos, mas o que vai definir é o contexto em que essa palavra é usada. Tendo dito isso, vamos continuar aqui. Então, igreja. Primeiro, nós temos que entender que a igreja, essa igreja, ela não é o reino de Deus, tá? A igreja, ela não é o reino de Deus. Tudo bem? Nós já falamos disso em algumas aulas anteriores, você já aprendeu sobre isso em algumas matérias que nós passamos, e por isso que é bom você estudar gradativamente, que você vai lembrar sobre isso que nós falamos, tá? Na carta aos Romanos, se não me falha a memória, no seu capítulo 14, versículo 27, eu acredito que seja isso, se não me falha a memória, não precisa você procurar agora, depois você vê, que fala que o reino de Deus, o reino de Deus não é comida, tá? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é, justiça, paz e alegria. Ok? Então, lá quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não é fixado no material. Não é para atender às necessidades materiais.
as necessidades de sobrevivência deste corpo físico. Então, por isso que ele diz, ó, não é, primeiro, comida e nem bebida, tá? Ele usa, Paulo, ele se utiliza dessas duas coisas que podemos dizer que é material, para dizer o quê? Para poder transmitir aos irmãos, aos romanos, que o reino de Deus não era do intuito material. Tem muitas pessoas que pensam que pertencer ao reino de Deus é ter riquezas materiais. E o reino de Deus não está ligado a coisas materiais. O reino de Deus, ele é espiritual. Ok? O reino de Deus, ele é estritamente espiritual. E o próprio Senhor, ele fala sobre isso. Tá? O próprio Senhor, ele fala sobre isso aí. Deixa eu coisar aqui isso. Então, o próprio Senhor fala sobre isso. Ele veio não para colocar aqui um reino literal, mas ele trouxe um reino espiritual. É isso que ele trouxe. Então, quais são as bases? Ó, as bases deste reino. Aqui, ó. Temos aqui as bases do reino de Deus. Então, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no seu capítulo, vamos ver se é isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Romanos. Aos Romanos, capítulo 14. Isso, capítulo 14, 17, ó. Vai cair. Falei 27, né? Eu errei, tá? Ó, vou marcar aqui. Ó, Romanos 14, 17. Então, olha o que diz aqui. Quando ele escreve aos Romanos, olha o que ele diz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. É muito importante esta palavra, no Espírito Santo. Por quê? Porque ó, não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É muito importante, ok? Porque quando fala no Espírito Santo, é a participação de estar no Espírito Santo, de adentrar esse dinamismo do mundo espiritual pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, vem, se não for por mim. E ele então, ao ser transladado, porque quando ele ressuscitou, passou alguns dias, 40 dias com seus discípulos, e ascendeu aos céus. Quando ele ascendeu aos céus, ele já tinha dito antes que não os deixariam órfãos, mas ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vós recebereis, porque sois meu. Então é muito importante nós entendermos que nós só temos o acesso por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, esse acesso é vedado. Você não tem acesso. Então, a igreja, ela não é, eu vou pôr bem grande aqui, ó. Ela não é o reino de Deus, ok? Então, a igreja, ela não é o reino de Deus,
mas a igreja faz parte do reino de Deus. Ó, ela não é o reino, mas faz parte do reino. Então, a igreja, ela não é o reino de Deus, mas ela faz parte do reino. Por que que a igreja, e por que que ela faz parte? Ela faz parte quando ela está no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, você já aprendeu. O Espírito Santo, ele é o que une, ele é o que conecta a nossa vida, conecta o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser. O Espírito Santo nos conecta com Yeshua, o Hamashia, né? Então nos conecta com Deus, tá bom? Então a igreja não é o reino, mas ela faz parte do reino pela conexão do Espírito de Deus. Estou indo bem devagar, não quero gravar um vídeo aqui correndo que você não entenda. Eu quero que você acompanhe o raciocínio, faça suas anotações para que você entenda. Estamos na introdução. Fique tranquilo, muitas perguntas serão respondidas no decorrer dessas videoaulas. Então vamos lá. Porque eclesiologia, irmãos, é uma matéria muito complicada. Depois que nós entrarmos na soteriologia, enfim, nós vamos ver muito mais coisas aí. Então eu tenho que ir devagarinho, tentando sintetizar, mas sintetizar que você entenda e você possa aí entender essa palavra. Então você já sabe. Agora, por que nós sabemos que a igreja não é o reino de Deus? Olha, porque lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele traz o governo do reino. Ele traz o governo do reino. Quem aí começou a fazer o hebraico já sabe que Deus, ele é representado pelo Aleph, a letra Aleph, né? E também pela letra Tav, que não existe tradução, mas nós lemos como Et. Aleph é a primeira letra e o Tav é a última letra do alfabeto hebraico. O hebraico é uma língua que traz a dimensão do Altíssimo, ele traz a dimensão do Criador para com a criatura. O hebraico, ele liga o eterno com essa matéria pecaminosa. É a comunicação, é a maneira pelo qual Deus se comunica com os teus escolhidos. Então é muito importante você ter esse conhecimento do hebraico, pelo menos conhecer o alfabeto. Faça o nosso curso, também está aí disponível no nosso canal do YouTube. Et, primeiro e último. Esse aqui é o alfabeto hebraico. A primeira letra do alfabeto hebraico é o Aleph, e a última é o Tav, que é essa letra aqui, Tav, que representa o T, Aqui é Aleph, e ela é uma letra muda, e ela pode ser qualquer vogal, dependendo das pontuações que são colocadas ao pé da letra. Essas pontuações que são chamadas de nekudot. Então, dependendo das pontuações, vai dar o tom da letra. Que nem aqui, ele está com uma tonalidade para a letra E. Esses dois pontos é para indicar a letra E. Então, está como E. E aqui é o Tav. É o Tav. A letra aqui é V, tá? Tav. Então, a letra, para nós transliterar, ela representa a primeira letra da sua lida. A Aleph e o Tav.
Então aqui era para ser um A, mas como tem esses dois pontos no seu pé, essa pontuação, esses nekudot, tem o nome, mas eu não vou falar os nomes que vai complicar. Então isso aqui fica E. Aí se lê et. Et. Mas não existe tradução para et. Nós lemos et, mas não tem tradução, porque é o primeiro e o último da hebraica. Se fosse o grego, seria o quê? Ó, o alfa e o ômega. Se fosse no grego. A primeira letra do grego é o alfa. E a última letra, ômega. Só que o grego se lê da direita para a esquerda. Então, o grego se lê igual nós lemos a nossa língua portuguesa. Então, seria aqui o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Se fosse o alfabeto da língua brasileira, essa língua que nós falamos, o português, seria de A a Z. Ó, de A a Z. Princípio e o fim. O primeiro e o último. Aquele que é, que era e que há de vir. Então, esse et aponta para o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Então, esse Aleph, quem fez o curso já sabe que esse Aleph, que é a primeira letra, ela é formada por uma divisão e ela tem essa perna que aponta para o céu e essa outra que aponta para a terra. Então, é uma conexão entre o céu e terra. É o Deus que faz essa conexão. O que eu estou querendo dizer com isso? Que essa conexão é feita pelo Espírito Santo e ele está composto neste Deus. O Espírito Santo, ele é o elo de união, de conexão, de comunhão entre Pai e Filho, Filho e Pai e o Espírito, os três são um, esse Deus triuno, né? Esse Deus triuno. Então vamos lá. Só falei isso aqui meramente para você entender, tá? Então nós temos aí o reino de Deus, que está sendo governado por Deus, tá? Quais são as bases? Justiça, paz e alegria. Então, no reino de Deus, lá tem injustiça. Existe injustiça no reino de Deus? Não. Porque Deus, ele é justo. A essência de Deus é justiça. E é impossível haver injustiça no reino de Deus. Ora, no reino de Deus tem tristeza? Não. No reino de Deus é só alegria. Não tem aquele hino que nós louvamos? Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição, quando estiver morando lá, direi não há tribulação. Porque no reino de Deus não há tristeza, não há choro, não há lamento. Lá é eterna paz. Porque tudo acontece pelo governo de Yahweh. Então lá é paz, lá não tem tristeza. E lá é só alegria. Então, essas são as bases, as diretrizes que direcionam o governo do reino de Deus. Existe muito mais diretrizes, mas eu estou usando o texto de Romanos 14, 17 para mostrar para você as diretrizes do reino de Deus. Tá bom? Então, por que a igreja não é o reino de Deus? Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos colocar aqui, eu vou fazer o desenho assim, ó, numa casinha, tá? É mero ilustrativo. Vamos supor que isso aqui é a igreja. Mero ilustrativo, tá ok? Então vamos colocar aqui como igreja. E se eu fizer assim, você vai assimilar melhor. Na igreja,
Tem injustiça na igreja? Tem injustiça? Existe injustiça na igreja? Existe injustiça nessa eclesia, nesta reunião dos que saíram para fora para se reunir? Existe injustiça nessa organização? Ora, irmão, existe. Existe, irmão. Quantos líderes que fazem o que eles querem? E por eles fazer o que eles querem, acabam sendo injustos para com algumas pessoas que ali estão para adorar a Deus. Então, se existe injustiça, não pode ser o reino de Deus. Pertence ao reino, ó. O Espírito faz com que pertença ao reino. Porém, ainda não é o reino de Deus em essência, porque há injustiça. O reino de Deus é justo. O reino de Deus é paz. Existe tribulação aqui? Existe tribulação nessa eclesia, nesta igreja? Existe tribulação? Existe, irmão. Claro que existe. Quantas vezes você é mais atribulado dentro da igreja do que fora dela? Estou falando igreja no sentido da eclesia. Existe. Às vezes você está lá na igreja e você acaba discutindo com o irmão, você passa nervoso, né? Às vezes, tem pessoas que saem pior da igreja do que quando entraram para cultuar. Vai para casa nervoso, bravo, passa raiva. Por quê? Porque não está no Espírito. Olha, vamos chegar lá. Bem devagarinho. Existe tristeza nessa eclesia. Ó. Tristeza. Perceba que eu estou colocando o oposto do que acontece no governo do reino. Existe tristeza? Existe. Existe. Tem gente que fica batido dentro da igreja. O pastor traz uma mensagem, ele pega aquilo para ele. Ele se entristece com alguns acontecimentos, algumas administrações que não compete totalmente a Deus, porque não é governado diretamente por Deus. Existem alguns líderes que verdadeiramente são homens de Deus e prezam por gerenciar essa eclesia na presença do Espírito de Deus. Mas existem muitos mercenários que não administram essa eclesia na presença do Espírito de Deus. Então, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, a igreja, ela não é o reino, mas ela faz parte do reino. Por que ela faz parte? Porque ela tem direito. Se ela faz parte do reino, ela está sobre a ordenança do reino. Vou dar um exemplo. Você mora no estado de São Paulo. Acho que é mais ou menos assim. Mas vamos lá. Você mora aqui no estado de São Paulo, ó. Aqui é o estado de São Paulo. Ó, São Paulo. Ok? Então, o estado de São Paulo abrange várias cidades, ó. Várias cidades. Ok? Mas todas elas estão no estado. Assim também é no bairro. Por exemplo, eu estou aqui a 14 quilômetros, ó. Eu estou a 14 quilômetros da cidade de Sumaré. Ou seja, eu não estou dentro da cidade de Sumaré. Eu estou residindo a 14 quilômetros do centro da cidade de Sumaré. Porém, aonde eu resido está dentro do município de Sumaré. Então, eu estou morando, mesmo distante de Sumaré, mas estou dentro das diretrizes da Constituição, das regras do município
que é Sumaré. Então, as mesmas regras que tem na cidade de Sumaré, tem aqui para mim, porque eu faço parte do município. Deu para entender? Então, o que a igreja é? É como se a igreja estivesse dentro do município do reino. E, às vezes, este bairro pode usar uma diretriz diferente, porque está distante do centro. Então, nós estamos distante do reino, mas fazemos parte do reino. Suponhamos que aqui na cidade, ou aqui no estado, saia uma diretriz, saia uma ordem, saia um benefício que lhe dá direito a ganhar uma cesta básica. Ora, eu não estou lá na cidade, eu estou num bairro que é distante 14 quilômetros. Mas esta lei, essa ordenança que saiu na cidade, saiu para o município. Então essa diretriz, esse benefício me alcança, mesmo eu não estando na cidade. Sai uma diretriz do estado, agora vai ter aí, todo o estado de São Paulo vai ter o auxílio gás. Só para quem mora no estado de São Paulo, que está sobre a diretriz da Constituição, das regras, da norma dessa organização estadual chamada SP, São Paulo. Então você pode estar em Campinas, você pode estar em Sorocaba, você pode estar em Sumaré, você pode estar em Paulínia, você pode estar em Guarulhos, você pode estar em qualquer cidade. Se ela estiver dentro, pertencendo ao Estado, nos limites que definem a permanência e a autoridade do Estado, você tem direito, ok? É isso que eu estou querendo te explicar. Então, a igreja, ela está dentro, ela não é o reino, não é o centro, não é o local, mas ela faz parte, ela está dentro da diretriz do reino. Então, ela tem direito a usufruir daquilo que o reino tem para oferecer. Glória a Deus. Então, quando você se torna eclesia, com uma fé única em Deus, quando você se torna igreja, já disse que igreja depende do contexto em que ela é colocada. Eu estou colocando igreja como você pertencente à diretriz do reino de Deus. Então, quando você faz parte dessa diretriz, quando você está dentro deste domínio do reino, mesmo estando distante, mas no Espírito, você tem direito ao que o reino tem para te oferecer. Então passamos tribulação, sofremos injustiça, entristecemos, mas temos direito à paz, temos direito à justiça, temos direito à alegria no Espírito de Deus. E por isso que o Espírito de Deus, morando 24 horas ao dia em você, te dá esse direito de você receber o que o reino de Deus tem para te oferecer. Oh, glória! No mundo espiritual. Então, quero que você entenda essa dinâmica. Então, a igreja não é o reino, mas é participante do reino, faz parte do reino. Por isso que tem gente que não entende, tem pessoas que não entendem, mas a igreja tem injustiça, na igreja tem. Claro que tem, meu irmão, e vai ter, porque ela ainda não é o reino, não foi transformada no reino, mas ela faz parte do reino. Quando você está lá, você tem direito. Olha o contexto, não estou usando a igreja no contexto 4 paredes física, mas quando você está conectado pelo Espírito ao reino, você aonde estiver, ou na sua casa, ou no trabalho, ou no serviço, ou na rua, ou em São Paulo, ou em Paraíba, ou no Ceará, ou em qualquer lugar, meu irmão, o reino de Deus te alcança. Essa divisa do reino está em você pelo poder do Espírito e você tem direito. Glória a Deus. É por isso que a sua tristeza é transformada em alegria no Senhor.
É por isso que a sua injustiça é transformada em justiça no Espírito do Senhor. É por isso que a sua tristeza é transformada em alegria no Senhor. Porque você tem direito a essas bases do reino que o Espírito traz para você. Então, primeiro vamos entender isso aí, tá bom? Então, quem é a igreja? A igreja é aquele que faz parte do reino. Oh, glória! Tudo isso para me te explicar que a igreja é aquele que faz parte do reino. Tem muita igreja aí, meu irmão, que não faz parte do reino. Não é eclesia, é igreja. Porém, não faz parte do reino, está afastada do reino. Perdeu as diretrizes de se tornar participante do reino. E nós vamos ver isso. Isso é eclesiologia. Estudar a natureza da igreja, as ordenanças desta igreja. E quando eu digo esta igreja, estou falando de uma eclesia que faz parte do reino. Não é ainda o reino, mas faz parte do reino. Está vivendo, está se reunindo, está se organizando dentro das diretrizes necessárias no Espírito, que traz essas bases do reino, que traz esses benefícios do reino de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Então, se você está dentro dessas diretrizes como participante, você tem direito, você pode orar e Deus vai lhe conceder. Tá bom? Então, só fiz isso aqui para você entender o que é fazer parte, né? Então, se você vai para a cidade de São Paulo, você vai para a cidade de São Paulo. Eu estou aqui distante, mas estou em São Paulo, porque estou no estado. Então, a mesma lei que alcança você aí em São Paulo, alcança eu aqui também distante. Deu para entender? Então, o mesmo benefício do reino de Deus, aonde Yahweh está com o seu trono, né? Aonde Yahweh reina absoluto como o único Deus verdadeiro, o eterno. Então, este lugar, o Eporâneos, né? O céu dos céus do Senhor, esse terceiro céu, nós olhando daqui para cima. Então, esse terceiro céu em que nós não podemos ver, enxergar ou tocar por enquanto, este céu, esta morada de Deus, este local, este reino, nos alcança quando nós estamos dentro das diretrizes desse reino. Então, vamos aprender aí algumas coisas. Vai ser maravilhoso quando nós entrarmos no médio bacharel, tá bom? Então vamos lá, vamos começar por aqui. Agora você já sabe quem é a igreja. Ó, então, se eu te perguntar quem é a igreja, você já sabe. A igreja é todo aquele que faz parte do reino e tem direito às diretrizes do reino. Ainda não é o reino de Deus, mas faz parte. Já tem direito. Ok? Então vamos lá. A aula hoje está um pouco extensa aqui, deixa eu tentar dar uma diminuída aqui. Então, o próprio Deus, tá, no reino de Deus, está lá o trono. Ó, está lá o trono. Né? Está lá o trono de Yod-He, Vav-He. Yod-He, Vav-He. O Eterno, Adonai, está lá. Este Deus, ele é o que era e que há de vir, como está lá em Apocalipse, se não me falha a memória, capítulo 21, depois você vê. Só que este Deus, ele é também o Amém. Ó, ele é o Amém. Ele é o Amém. Ele é o Amém. E este reino que ele reina, ó, este reino aonde ele é o Amém, este reino nos alcança por causa do Espírito Santo que
nos faz essa conexão, ó. O Espírito Santo em nós faz essa conexão, ó. Essa conexão e nos coloca dentro dos limites do reino de Deus, tá? Então, tudo isso aqui é o reino. E nós estamos dentro dos limites do reino de Deus. Mas o nosso Deus é o amém. Eu vou te explicar o que significa amém. Amém? Nós traduzimos o amém como assim seja. Ok? Nós dizemos que amém é assim seja. Porém, o amém é mais que isso. O amém não é só assim seja, não. O amém é uma palavra que os judeus, eles usam muito. É muito usada pelos judeus, esta palavra amém. E essa palavra amém, ela é um acróstico. E eles usaram tanto esse acróstico que se tornou amém universal. Todas as línguas falam o amém. Mas o que significa este amém? Você vai aprender aqui hoje, porque um aluno tem que saber essas questões. Tá? Nós estamos numa introdução. Se você faz parte da igreja, você tem que saber o que significa o amém. Então, amém, no hebraico, ó, no hebraico é amém. Ó. Alf, men e nun sufit. Amém. Isso é amém. Nós traduzimos como amém. Mas o certo aqui, ó, é amém. Amém. Se lê amém. Ó, aqui é A e aqui pontuação para E. Amém. Amém. O que significa amém? Amém é um acróstico. Você sabe o que é um acróstico? Eu vou te explicar. Ó. Amém é um acróstico. Um acróstico é quando uma palavra é formada usando-se iniciais de outra palavra. Ok? Por exemplo, Torá. Torá. Então, nós temos aqui, ó. Você conhece como Antigo Testamento. Né? Você conhece como Antigo Testamento. Então, como Antigo Testamento, você conhece que são os 39 livros do Antigo Testamento. Você aprendeu isso lá na introdução bíblica. Só que para o judeu é Torá. Ó, Torá. Torá. Torá é escrito com 3 letras. O Tav, Tav, Tav. Não, Torá não, desculpa, errei. Desculpa, irmão, errei. Torá não é o Antigo Testamento, não. O Antigo Testamento é Tanakh. 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 Então, Tanakh. Volta aí. Apaga aí o que você marcou aí. Tanakh. Tanakh é o Antigo Testamento para os judeus. É Tanakh. Tanakh. Tanakh que é escrito com 3 letras, que é o Tav. Tav. E aqui é Tá. Ó, Tá. Aí vem aqui o Num. O Num. Taná. Taná. E aí tem o Kaf. O Kaf Sufite. Tanakh. Isso aqui é Tanakh.
Então, essa palavra Tanakh, que para nós representa o Antigo Testamento, mas não se fala Antigo Testamento, você pode falar Primeiro Testamento ou você pode usar até a palavra Tanakh para se referir a ele. Então, Tanakh é o nome usado para uma coleção de livros que formam essa Tanakh. Então, Tanakh, para eles, para nós, é o Antigo Testamento. Tanakh é formado de 3 letras, que é um acróstico, ou seja, é a composição da Tanakh. Aí tem aqui ó, o Tav que representa a Torá, é o T de Torá, ó, aí sim. Ó, Torá. 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 Então aí é Torá. Essa primeira letra do Torá, que é a letra T, é essa primeira aqui, ó, acróstico. Tá entendendo? Torá, Tanakh. É a coleção de livros dos judeus que para nós é o Antigo Testamento. Para eles é Tanakh. Aí temos aqui o T de Torá. Temos aqui o Nun, ó, o Nun de Nevi'im. Nevi'im, aí temos aqui um Nun, ó. Nevi'im. Nevi'im, ó. Primeira letra aqui é o Nun. Tá? Então temos aqui o T de Torá, o N de Nevi'im, ó, Torá, ó, o N de Nevi'im, ok? E temos aqui o Kaf. É o Kaf de Ketuvim, ó. Ketuvim, que se escreve assim, ó. Ketuvim. Ketuvim, olha aí. Aí tem o Kaf. Essa letra aqui, ó. É o K. Então fica Tav, Nun e o Kaf, que forma Tanakh, ó. Tanakh. Aqui, ó, o T, o Nun e o Ketuvim. Então, Tanakh, porque no hebraico não se usa vogal, ok? Não tem vogal, por isso que só tem 3 letras. Então, é um acróstico. Eu estou explicando para você o que é um acróstico. Então, acróstico é uma palavra que é formada por iniciais de outras palavras. E aí forma Tanakh. Então, Tanakh é a coleção de livros que formam o Antigo Testamento, que para nós é Antigo Testamento, mas eles chamam de Tanakh. Essa coleção de rolos, pergaminhos que formam esses escritos bíblicos. Então, o que é Torá? Torá aqui você sabe, é lei. Estou dando uma retrospectiva, tá? Torá é lei. Nevi'im, o que é Nevi'im? É profetas. Nevi'im é profetas. E Ketuvim? Ketuvim é escritos. Ó, escritos. Então a Bíblia dos judeus, a Tanakh, essa coleção de livros, é formado de 3 partes. A lei, que é o Pentateuco, aqueles primeiros 5 livros da Bíblia que nós conhecemos, que na nossa é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim vai. Para nós é os primeiros 5 livros da Bíblia. Aí para eles é profetas, a terceira divisão da Tanakh é profetas, que são os Nevi'im. Aqui estão os profetas maiores, profetas menores, Elias também é considerado, tá? Então são os livros proféticos, profetas. E os Ketuvins, que são os escritos, que aí entram os escritos históricos, que para nós ali é Josué, são os livros históricos de crônicas, enfim, aí entra aqui para eles como escrito. Então os 39 livros para nós são divididos diferente. Para eles são só 3 divisões: lei, profeta e escrito.
Torá, Neviim, Ketuvim, e forma a palavra Tanakh. Então, quando você fala Tanakh, você está se referindo a todos os livros da revelação de Deus para os judeus. Deu para entender? Isso é um acróstico, é uma palavra formado com iniciais de palavra. Então, o amém também é um acróstico. Qual é o acróstico do amém? O amém, ele tem aqui, ó, a primeira aqui, ó, o Aleph de Adonai, ó, Adonai, é isso? Deixa eu ver se eu escrevi certo, Adonai, é isso mesmo. Faltou um aqui. Adonai. Pronto, agora tá certo. Adonai, ó. Aqui. Adonai. Que significa Senhor. Ok? Então, o amém contém o Aleph de Adonai, Senhor. O men, que seria aqui o men, que é a palavra do meio, amém, é o men de Meleque. Meleque. Meleque, que é rei. Então, amém é um acróstico que usa as letras dessas três palavras que os judeus criaram para se referir ao Eterno. Amém, que é o Aleph de Adonai, o Men de Melech, rei, e o Nun. Ó, o Nun. Esse Nun é o Nun de Niman. É Niman. Niman. Com N. Coloquei M. Niman. Niman. Dá para entender? Niman. Então, tem o Nun aqui, ó. Tá? Esse aqui é o mesmo esse, tá? Só que aqui é no começo. Quando ele é usado no final da letra, o N, no final ele tem essa perna esticada que é sufite. Então, nós temos aqui o Niman. Esse Niman, ele significa fiel, ó, fiel, ou confirme, Tá? Então, quando você fala amém, amém, lá na igreja, amém, irmãos, amém. Então, quando você fala amém, você está lendo uma palavra que no judaísmo é um acróstico que forma a palavra amém. E essa palavra amém é a união de três letras, a letra Aleph, a letra Amém e a letra Nun. Aleph de Adonai, Men de Melech e Nun de Niman, que formam a palavra Senhor, Adonai Senhor, Melech Rei e N de Niman, fiel ou confirme. Então você está dizendo que o Senhor Rei confirme, que o Senhor Rei seja fiel. Então quando eu falo amém, que o Senhor Rei confirme. Amém, irmãos? Que o Senhor Rei confirme, que o Senhor Rei confirme. Então, essa é o significado da palavra amém.
que nós costumeiramente traduzimos como assim seja. Mas assim seja para que o Senhor Deus confirme, para que o Senhor Rei confirme. Por que para que o Senhor Rei confirme? Porque Ele é o Amém. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Rei que confirma. Que confirma. Então, Yahweh é o Senhor Rei que confirma. Então, Ele é o Amém na sua vida, pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você faz parte desta igreja, dessa eclesia, que você tem direito ao reino, Deus irá confirmar com o Amém, porque Ele é o Amém, o Senhor Rei que confirma, o Senhor Rei que é fiel para cumprir na sua vida aquilo que você precisa. Agora, por que Ele é o Senhor Rei que confirma? Porque Ele é o Amém, porque você faz parte do reino, tem direito às diretrizes e Ele é fiel para cumprir com a sua palavra na sua vida. Ok? Então Deus é o Amém. Anota aí. Anota isso aí, que isso aí é de grande valia. Então vamos lá. Vamos falar aqui a igreja. Nossa, essa aula está virando quase aula de médio bacharel, meu Deus. É que eu gosto de ensinar, você gosta de assistir e ouvir, então nós vamos aprender. Vamos aprender. E é lógico que eu estou vendendo o meu peixe, né, irmão? Estou vendendo o meu peixe para você fazer o curso de hebraico aí. Então vamos lá. Agora temos aí na nossa matéria didática a origem da igreja, ó. Origem da igreja. Bom, você já sabe quem é a igreja. Então, essa matéria, essa aula, essa primeira aula é introdutória. Quem é a igreja? É aquele que faz parte do reino. Não é o reino de Deus, mas são todos aqueles que fazem parte do reino. Agora, qual a origem da igreja? Aonde a igreja se originou? Aí, nesse termo, nós vamos ter muitas definições. Tem algumas pessoas que vai dizer que a origem iniciou lá na Tanakh, no Primeiro Testamento. Aqueles 39 livros lá da Tanakh, que você conhece por Antigo Testamento, mas não vamos usar o termo Antigo Testamento, vamos usar o termo Primeiro Testamento, porque nós já estamos aí avançados um pouco na teologia, não há necessidade de nós usarmos essas palavras que acabam denigrindo a qualidade desse Deus que é glorioso, porque a palavra de Deus não fica antiga, a palavra de Deus sempre é nova a cada dia, a cada manhã. Então, na Tanakh, ou no Primeiro Testamento. Então, no Primeiro Testamento, alguns vão dizer que a igreja nasceu lá. Porque lá no Primeiro Testamento nós encontramos a primeira formação organizacional de um culto de adoração a Yahweh. Quando lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Você pode ler aí. E me fareis um santuário para que eu habite no meio do meu povo. Então, quando Deus quer habitar no meio do seu povo, lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, quando ele tira o povo do Egito, ele então determina a Moisés que seja construído o tabernáculo. Tabernáculo. Nós vamos começar a preparar um material, irmãos, sobre o tabernáculo, viu? Nós vamos gravar videoaulas sobre o tabernáculo, trazendo aí todas as revelações desse estudo glorioso, onde você vai aprender o que é ser ou fazer parte da eclesia. Tá? Então, essa matéria ela vai abordar alguns aspectos, porque muitos vão dizer que a igreja, essa eclesia dos tirados para fora, para terem algo em comum, uma reunião, uma organização nessa realização, que a igreja nasce aqui
no Antigo Testamento. Porém, nós vamos encontrar também alguns que a igreja nasceu no Brit Hadashah. Então, alguns vão dizer Tanakh, alguns vão dizer Brit Hadashah, Brit Hadashah, Brit Hadashah. Aqui é o Primeiro Testamento, conhecido por Antigo Testamento, e não quero estar usando isso. Brit Hadashah é Nova Aliança. Aliança, conhecido também como Novo Testamento. Tá? Ou Novo Testamento, Nova Aliança, Brit Hadashah. Tá? Aqui está escrito Shadashah, né? Só que no hebraico a gente só fala o Shah quando é SH. Quando é CH, nós não lê Shah, então não é Shadashah. Aqui se lê Hadashah, porque esse Shadashah é o Resh, que se escreve com CH, mas se lê com 2 R's. Então é Hadashah, Brit Hadashah, tá? Hadashah é novo. Hadashah é novo. Brit é aliança. Brit é aliança, é o contrário, tá? Ó. Brit Hadashah, nova aliança, ou aliança nova. Então nós temos aqui o Novo Testamento, a nova aliança, tá? Brit Hadashah. Então alguns vão dizer que a igreja nasceu no Brit Hadashah, no Novo Testamento, na nova aliança. A partir do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, João escreveram com Atos dos Apóstolos. Então, alguns vão dizer para você, não, a igreja nasceu lá atrás, lá na Tanakh, lá nos livros do Primeiro Testamento. Aí outro, não, a igreja nasceu no Brit Hadashah. Só que a igreja literal, nós temos que usar por referência o que Jesus falou. O que Jesus falou. E o que Jesus falou? Olha, Jesus ele falou em Mateus 16, 18. Nós já lemos, já. Não vou ler que nós já lemos. Mateus 16, 18. Então nós temos aqui Jesus, ó. Jesus, Yeshua, nós temos então Yeshua, Jesus, ok? Que ele disse em Mateus 16, 18, sobre esta pedra, eu não vou pôr tudo, vou colocar só aqui, ó, sobre esta pedra edificarei a minha eclesia, a minha igreja. Nós temos aqui, ó. Então Jesus, ele falou o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei, ó. Ó, edificarei, ó. Isso aqui é futuro, ó, futuro. Então a igreja de Jesus ainda não estava edificada. Tá? Então nós estamos aqui olhando pelo que Jesus falou. Tu és Pedro, o versículo, depois você lê lá, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ali também no original não é inferno, tá? Nós vamos aprender. E as portas do inferno está na sua tradução, mas a palavra no original ali não é inferno, a palavra no original ali é Hades. Hades. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Depois nós vamos aprender mais sobre isso aí. Então, edificarei. Quando Jesus disse que edificarei, ele não tinha edificado a igreja ainda. Então, a igreja ainda ia vir. Então, no Brit Hadashah, na nova aliança, nós temos Jesus cumprindo a lei e a igreja ainda vai ser edificada. Ela não está edificada. Há um processo de edificação. Então, a igreja
ainda não estava em vigência. Então, o que nós encontramos em Êxodo 25 é o projeto de uma verdadeira igreja. Nós encontramos ali diretrizes. Então, na Tanakh encontramos diretrizes para a igreja. Ok? Então, lá na Tanakh, nós encontramos diretrizes para a igreja, que está revelada no tabernáculo, que eram as diretrizes que Deus exigiu a Moisés que fossem obedecidas segundo o projeto dele. Ó, eu vou ler aqui para você. Êxodo capítulo 25. Êxodo 25, versículo 8. Olha aqui. 25, 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha o 9. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Então, Deus ali, ele estava dando um modelo, uma diretriz. Deus não faz nada à toa. Então, Deus ali estava dando diretrizes para que o culto dele, para que o cerimonial da presença dele tivesse diretrizes constituídas por Deus na terra, num tabernáculo terrestre, para que Deus pudesse descer e se manifestar e até habitar no meio do seu povo. Então nós temos aí diretrizes. Então na Tanakh encontramos diretrizes. No Brit Hadashah, na Nova Aliança, nós encontramos Jesus falando que ele ia edificar. Então nós temos aí projeto, e temos aí a edificação, o preparo, e aí depois um possível nascimento. Então vamos colocar da seguinte forma. Primeiro, origem da igreja. Ó, primeiro, ela nasce no coração de Deus. Nasce no coração de Deus. Ela. Então, primeiro nasce no coração de Deus. Ok? Primeiro, nasce no coração de Deus. Então, qual é a origem da igreja? A primeira origem da igreja é em Deus. Olha que coisa linda. Então, a primeira origem da igreja é em Deus. É um projeto de Deus, já estava no coração de Deus. A primeira origem é em Deus. A igreja não pode ter outra origem que não seja do eterno. Então, a primeira origem da igreja é o eterno. A origem da igreja, primeiro, no coração de Deus, do eterno. Segundo, né? Tipologicamente, ou seja, como tipo, na pessoa de Jesus, e aqui nós vamos dizer tipologicamente, a igreja é como espiritual, né? A igreja tipologicamente espiritual. Então, vamos colocar aqui. Na cruz, ao lado de Yeshua. Ok? Segundo, tipologicamente, a igreja
espiritual nasce em Jesus, na cruz. Quando ele morre na cruz, e aí ele é perfurado, o soldado fura Jesus com uma lança e sai de Jesus. Sai do lado de Jesus, ó. Quando é perfurado por uma lança, pelo soldado. Quando o soldado perfura Jesus ao lado com uma lança, sai o quê? Água e sangue. Sai água e sangue. Água e sangue é sinal de nascimento. Uma grávida, quando está para dar à luz, que a sua bolsa estoura, que vai ter um nascimento de uma criança e a sua bolsa estoura, sai água e sangue, porque rompeu a sua bolsa e saiu água e sangue. Água e sangue é sinal de nascimento. Então a igreja, tipologicamente, ou seja, espiritualmente, ela nasce ali na cruz, quando Jesus entrega a sua vida na cruz do Calvário e fala: Pai, está consumado. O véu se rasga do alto embaixo, ou seja, o projeto está sendo realizado e o mundo espiritual está assinando, está decretando, está firmando o nascimento espiritual da igreja espiritual. Então, a igreja espiritual, tipologicamente, nasce na cruz. Na cruz. E literalmente, terceiro, literalmente, como eclesia, e literalmente como eclesia, porque Jesus estava edificando. Então Jesus foi o construtor, foi o edificador. E ele terminou a edificação na cruz. E aí a igreja literalmente passa a existir literal. E como eclesia, aí sim, Atos, no seu capítulo 2, 1 ao 4. Ali passa a existir literalmente. Então, a origem literal da igreja. Então, temos aí a origem literal da igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Que a igreja passa a ser uma eclesia, que ela tem a sua organização e todos permaneciam na oração, na comunhão, no partir do pão. Então, os tirados para fora, saíram para fora, começaram a se reunir, começaram a estar como assembleia. E ali eles também tiveram diretrizes organizacional. Então, a igreja passa a existir literalmente em Atos. Mas a igreja espiritual, ela passa a ser decretada na cruz. E a igreja, projeto de Deus, com diretrizes projetivas para funcionamento, se encontra aí sim na Tanakh, no coração de Deus, onde ela nasceu. E aí temos Êxodo 25:8 sobre o tabernáculo, que demonstra as diretrizes, esse conceito que passaria a reger essa eclesia, que passaria a existir no Brit Hadashah. Ok? Então aí nasce a igreja. E aí, tudo bem? Tá dando para acompanhar aí? Amém? Então, esta é a origem da igreja. Então, nós falamos aqui a introdução de eclesiologia, o que significa. Nós falamos sobre quem é a igreja, tá? Guarda isso. E falamos da origem da igreja, tá? Na próxima aula, nós daremos sequência, tá bom? Na próxima aula, nós daremos sequência e nós vamos entrar falando sobre as coisas que provam que a igreja começou no Pentecoste, como era esta igreja
E aí nós vamos falar da igreja espiritual, a igreja organizacional. Nós vamos ver outros âmbitos da igreja, dessa eclesia. Então não perca aí a nossa próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os alunos que estiveram conosco nesta aula introdutória. E não perca amanhã, nesse mesmo horário, nossa segunda aula ao vivo. E se você não pôde assistir ao vivo, assista aí no nosso canal do YouTube e seja abençoado pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos aí no nome do Senhor Jesus e que Deus continue falando em cada coração. E até a nossa próxima aula aí.